No dia 2 de novembro de 1815, Foi há 84 anos. na cidade de Lincolnshire, na Inglaterra, nasceu um garoto chamado George Bull. O pai de George, John Bull, era um sapateiro. Ele era bem pobrinho, mas tinha uma sede de conhecimento gigantesca e sempre procurava estudar bastante, mesmo que por conta própria. O pai de George se preocupou em ensinar várias matérias para o seu filho. E aqui ó, tchai, aqui ó, tome aqui ó, tchai, aqui ó, tome. Pois acreditava no poder do conhecimento. A formação de George na escola foi bem básica, mas o cara era tão inteligente que ele aprendeu sozinho a falar mais de 5 línguas. Numa época que seu pai teve que fechar a loja, George começou a dar aulas para sustentar a família dele. Ele era autodidata e aos 20 anos de idade ele fundou a sua própria escola, onde se dedicou a estudar matemática. Em 1840, ele publicou o seu primeiro trabalho original. Em 1844, foi condecorado com a medalha de ouro da Royal Society pelo seu trabalho sobre cálculos de operadores. Em 1847, ele publicou um trabalho chamado The Mathematical Analysis of Logic. E nesse trabalho, ele introduz o conceito da lógica simbólica, demonstrando que a lógica podia ser representada por equações algébricas. Você não entendeu nada, né? Mas basicamente, Bull dizia que quase todo valor ou questão poderia ser reduzido em apenas 2 valores, verdadeiro ou falso. Agora eu entendi. Naquela época, muitas pessoas assimilavam a lógica e os pensamentos à biologia, mas George acreditava que não. A lógica era pura matemática. E isso foi incrivelmente incrível, porque cerca de 75 anos depois, em 1937, um estudante do MIT em Boston, Claude Shannon, estabeleceu a relação entre a álgebra de Boole e os circuitos eletrônicos, dando um gigantesco passo para a criação dos computadores que utilizamos até hoje. Os computadores usam a lógica booleana nos seus microchips, que contêm milhares de mini-interruptores que trabalham em conjunto e produzem os resultados das operações utilizando a linguagem binária. A linguagem binária é a linguagem que o computador entende, 0 e 1, ligado e desligado. E se você chegou até aqui é porque você está gostando desse vídeo, então não esquece de se inscrever no canal e deixar uma curtida no vídeo para ajudar a gente. Na álgebra de Boole, existem apenas 3 operadores, e, ou e não. Essas 3 funções são as únicas operações necessárias para efetuar comparações ou as 4 operações aritméticas básicas. Desse jeito, nós conseguimos transformar qualquer dado em 0 e 1, true e false, ligado ou desligado, sim e não, com energia ou sem energia. Mas Andrezinho, como que a gente faz para entender esse monte de 0 e 1? Olha, é um conceito muito complexo, mas o que você precisa entender é que o sistema booleano, ele transforma qualquer dado em 0 e 1, e o computador vai entender isso. E é aí que entram as linguagens de programação e os compiladores. Porque se você quiser passar uma instrução para o computador, você não vai ficar passando 01, 01, 01. Você vai passar em uma linguagem que você entende. E se você quiser saber mais sobre as linguagens de programação, você pode assistir esse vídeo aqui. Eu vou deixar também no primeiro link da descrição um vídeo muito interessante, que é um documentário sobre a vida de George Boole. Então se você tiver interesse em saber qual foi a importância dele na informática dos dias de hoje, você assiste esse documentário porque tá muito bom.